didática das provações. Hoje analisaremos a justificativa número 27 para a ocorrência de provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer refletir e desistir de algumas loucuras e rebeldias praticadas contra os desígnios do Senhor. Deus nos orienta através de sua palavra e, muitas vezes, nos rebelamos contra seus desígnios para nós. Nesse caso, o Senhor pode permitir uma provação que nos faça rever nossas escolhas e decisões. Verso bíblico pertinente ao tema de hoje. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas 2, verso 1. Jonas é conhecido também como o profeta fujão ou o profeta rebelde. Sua decisão de desobedecer à expressa ordem do Senhor de ir anunciar os seus juízos para a cidade de Nínive foi algo extremamente prejudicial para todos. O Senhor não havia condenado aos ninivitas à destruição, mas estava somente desejoso de dar-lhes mais uma chance de se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, pois viu que essa era uma possibilidade real. É natural que, para Jonas, a missão parecesse quase impossível, pois se tratava de um povo extremamente violento e cruel, mergulhado em idolatria e criminalidade desenfreadas. Pregar aos ninivitas que em breve sua majestosa cidade e todo o povo seriam totalmente destruídos era um desafio realmente enorme, digno de pouquíssimas pessoas. Talvez Jonas devesse ter percebido isto, ou seja, se Deus me escolheu para uma missão tão grandiosa, é porque vê em mim a dignidade suficiente para realizá-la. Inclusive, depois de sua marcante provação no mar, foi exatamente o que Jonas fez, ou seja, ele foi e pregou para toda a cidade o que Deus lhe havia dito. Ao sermos convocados pelo Senhor para pregar ao mundo sua mensagem, que é também uma mensagem de juízos vindouros, nos posicionamos diante de um grande desafio. O mundo de nossos dias é extremamente violento e cruel, com o agravante de que pregar o Evangelho, em muitos lugares, já é algo até mesmo proibido por lei. Mas Jonas escolheu inicialmente não obedecer e optou por fugir para bem longe de Nínive, tomando uma embarcação que fosse para o lado contrário daquela região. Em sua mente, ele com certeza imaginou que estava livre daquela obrigação e que, indo para bem longe, o Senhor providenciaria outra pessoa para ocupar o seu lugar. É exatamente assim que fazemos a maior parte do tempo. Ou seja, fugimos para bem longe daquilo que Deus nos designa como sendo o melhor para nós mesmos e também para nossos semelhantes. No entanto, o que Jonas não sabia é que o Senhor insistiria muito com ele para rever sua decisão rebelde. Nesse caso, Deus entra com provas difíceis sobre a pessoa para que ela faça uma melhor reflexão sobre aquilo que se propôs a fazer. Durante a viagem de fuga, a embarcação viu-se em meio a uma tempestade devastadora, a ponto de quase afundá-la. As pessoas que ali estavam buscavam saber o porquê daquela tragédia iminente e oravam aos seus respectivos deuses, enquanto outros tratavam de jogar fora todo e qualquer item que significasse peso excessivo para o navio. A situação era caótica a ponto dos tripulantes e passageiros lançarem sortes para ver quem era o culpado de tudo aquilo. Jonas dormia tranquilamente no porão do navio e teve que ser acordado para também dar suas explicações. Ele confessa a todos que se sentia culpado pela grave condição em que se encontravam e pede que seja lançado no mar para que esse se acalme. Todos estavam sendo prejudicados pela desobediência de Jonas a Deus. A tempestade, no entanto, não visava destruir a vida daquelas pessoas supostamente inocentes, mas sim trazer Jonas de volta para a realidade.
Todos estavam envolvidos na provação que era para Jonas, mas que de alguma forma servia para eles também, no sentido de refletirem em sua vida, pedir perdão por seus pecados e transgressões, e para se converterem à verdade e à justiça. Tanto é assim que, depois da calmaria, todos estavam submissos ao Deus de Jonas e a ele ofereceram ofertas e orações. Houve conversões verdadeiras ali. Salvas aquelas preciosas vidas, restava para Jonas ainda outros estágios da sua provação. Como vimos anteriormente, as provações podem ser classificadas por sua intensidade, duração e frequência. Pois bem, no caso de Jonas, a intensidade foi bastante forte e sua duração e frequência também marcaram muito bem esse episódio. Vejamos. Intensidade da provação de Jonas. Pregar a uma cidade extremamente ímpia a vinda de juízos de Deus contra sua população. Enfrentar uma devastadora tempestade em alto mar. Ser lançado ao mar durante a tempestade. Ser tragado por um peixe gigantesco. Passar 3 dias no ventre desse peixe em solidão e escuridão plenas. Ir a Nínive e cumprir sua missão a contragosto. Duração das provações de Jonas. Alguns dias entre a designação de Deus para ir a Nínive e sua fuga. Alguns dias entre a viagem, seu lançamento ao mar, o período no ventre do peixe e seu retorno, tendo sido vomitado na praia. Os 40 dias de pregação na cidade de Nínive e o tempo de sua espera para ver a cidade ser destruída. Frequência das provações enfrentadas por Jonas nessa ocasião. Num determinado momento da sua vida, vem a designação divina de sua missão, prova grandiosa. Dali a alguns dias, a experiência da tempestade em alto mar, outra prova difícil. Depois disto, passa-se algum tempo, e Jonas é lançado ao mar, e depois tragado pelo grande peixe. Na sequência de alguns dias nessas provas tremendas, vem seu retorno à terra firme e sua ida a Nínive. Depois de algum tempo, a decepção de saber que Nínive não mais seria destruída, pois fora convertida com sua pregação. Pense nisto. Se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável irmos a Tarsis ou a Cafarnaum. Ele tem motivos para nos enviar aonde nossos passos são dirigidos. Talvez lá haja alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. A Ciência do Bom Viver, página 472. A série de provações que vieram sobre Jonas teve como próximo episódio o ser ele tragado por um gigantesco peixe e ter passado em seu ventre 3 dias. Ali, na escuridão e solidão, ele teve tempo para refletir sobre o erro que cometera. Arrependeu-se e pediu ao Senhor que o perdoasse e que lhe desse outra chance para cumprir o trabalho que lhe fora designado. Deus atende ao pedido do profeta e o peixe o liberta numa praia. Jonas vai à cidade de Nínive, faz suas advertências em nome do Senhor e a cidade toda se arrepende e se converte dos seus pecados, começando inclusive pelo governante maior dali. Mas Jonas ainda estava equivocado a respeito dos desígnios do seu Deus, pois afastou-se dali e acomodou-se em um local para assistir o que aconteceria com a cidade de Nínive, muito provavelmente esperando assistir à sua destruição. Mas isto não aconteceu. Decepcionado, Jonas afirma: melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor o repreende, afirmando que seu amor pelos milhares de ninivitas, eram 120.000 homens, sem contar mulheres, crianças e idosos, era superior a tudo aquilo. A população foi poupada da destruição por haver se convertido ao Senhor, sendo que a sua conversão só foi possível porque Jonas, o profeta, realizou sua obra com maestria. Quando Deus nos designar para cumprir determinada missão, reajamos da melhor forma possível, mesmo que sendo algo supostamente muito distante do que imaginamos ser possível.
lembrando de que o Senhor envia e Ele mesmo providencia as soluções necessárias para a realização da obra, capacitando e abrindo as portas que devem ser abertas para que consigamos realizar sua santa e perfeita vontade. Uma pérola de esperança para você, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Por favor, envie esta mensagem para outras pessoas, cumprindo assim a missão de ir e pregar.